Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor. Alô, amigos, boa tarde, obrigado pela companhia. Aqui CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Estamos no YouTube, estamos no Facebook também, nesta quinta-feira. Que tempo morrinha, né, gente? Deus o livre, acho que mês de outubro aí se fez sol, olha, não enche uma mão, né? É só chuva e tempo fechado, céu encoberto, como agora. Vamos lá. Ao menos não está chovendo, né? Porque ajuda em relação ao solo molhado, a evitar deslizamentos, a turma que sofreu aí os prejuízos em função da enchente e por aí vai. Vamos juntos aqui na CBN Floripa, no YouTube, no Facebook, no aplicativo CBN Floripa e no 90.3 FM, 20 graus a temperatura aqui na Grande Florianópolis, nesta quinta, dia 19 de outubro 2023. Nosso assunto hoje é economia. Porque o Brasil, eu falava agora há pouco para o Matheus Boaventura, ele pode voltar a ocupar o 9º lugar entre as maiores economias do mundo neste ano, de acordo com os mais recentes estudos e projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Ao divulgar o relatório Perspectiva Econômica Global, o FMI apontou uma agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre do ano como os principais motivos para elevar a projeção de expansão do PIB neste ano a 3,1%, vindo de 2,1% em julho e começou lá o início do ano para 0,9% em abril. E aí diz o seguinte: caso as novas estimativas se concretizem, o país voltaria a ocupar a mesma posição entre as maiores economias que tinha antes da pandemia em 2019. Para 2024, o FMI prevê aí um PIB de 1,5%. E aí o Conselho Executivo do FMI elogia a política monetária do Brasil, tem a ver então com o Banco Central, considerando apropriada e pediu a continuação de uma abordagem orientada para o futuro e baseada em dados. Bom, vamos interpretar esse conteúdo do FMI com os especialistas que hoje estão fazendo parte aqui do programa. Professor do Departamento de Ciência Econômica da ESAG, na UDESC, professor Silvio Tai. O professor está aqui conosco, está online. Professor Silvio, já estou lhe vendo aqui. O senhor está nos escutando bem? Faz um joinha aí, professor. Tudo bem? Olá, Maravilha. tudo bem? Boa tarde. Maravilha. Está tudo ótimo. Obrigado aí pela sua gentileza. Vicente Heinen, que é economista do Observatório da Fiesp. Fiesp está cheio de atividade hoje, tem atividade também no campo da indústria, pensando na reindustrialização do país, em novidades, né? Para aprimorar, deixar a nossa indústria catarinense, que já é de vanguarda, mas cada vez mais competitiva. Vicente, está nos escutando bem também por aí? Boa tarde. Sim, Renato. Boa tarde para você e para os ouvintes. Maravilha, muito obrigado. Bom, professor Silvio, primeiro, queria começar com o senhor, lembrando que você em casa pode participar aqui conosco via WhatsApp CBN 991813800. O FMI, daquilo que eu falei agora certo, professor, está certo, na sua opinião, em suas projeções? O FMI ele projeta um crescimento real da economia brasileira de 3,1%. Mas quando a gente trata desses rankings internacionais de participação no PIB internacional, essas são todas medidas relativas. Existem outras variáveis que também influenciam esse ranqueamento. Então, por exemplo, o Brasil, na verdade, ele está passando de 11º, segundo a projeção do FMI, para 9º, ultrapassando, então, além do Canadá, que é citado no comentário deles, também a Rússia. E veja que o crescimento do Brasil ele não é muito superior ao desses dois países, pois a projeção do crescimento da Rússia é de 2,2% e a do Canadá é de 1,3%. Então, ele é maior do que esses dois países, mas também está contando muito a taxa de câmbio do Brasil, que vem se valorizando, o real vem se apreciando nesse ano, e a taxa de câmbio da Rússia, o rublo, vem se desvalorizando de uma maneira muito importante nesse último ano. E essa componente da taxa de juros talvez seja mais importante
nessa troca de lugares entre a Rússia e o Brasil. O Brasil passa 2 posições, mas não é só pelo crescimento real da economia, mas também pela variação da taxa de câmbio que está acontecendo. Bom, Vicente, do ponto de vista da Fiesc, está certo o FMI? Bom, a gente acompanha aqui no Observatório da Fiesc as projeções que são feitas tanto pelo mercado financeiro como diversas instituições. Temos as nossas próprias projeções aqui também, e elas estão em linha com esse resultado, tá? A maioria das projeções, de fato, estão dando na casa dos 3%, então 3,1% é um resultado que está em linha. É importante o alerta do professor Silvio com relação ao que significa esse desempenho em relação ao resto da economia mundial também. Então, de fato, a gente está num cenário de economia mundial em desaceleração e que tem alguns fatores daí que explicam esse crescimento mais forte do Brasil, inclusive, como o Renato comentou na introdução, mais forte do que vinha sendo projetado, né? Porque no início do ano ninguém esperaria que o Brasil crescesse 3% nesse ano. A projeção do FMI em abril, por exemplo, era, como você comentou, na casa de 1%. E esse resultado veio acima do esperado e se destaca principalmente por ser mais forte do que da economia mundial nesse ano, muito em função da desaceleração econômica das principais economias globais, né? Sim. Bom, aí o Brasil colocou, professor, muito dinheiro na economia, né? Há uma leitura que isso se deve também, porque o governo, na PEC de transição, a gente está falando aí, me ajuda, em 150 bi, né? 150 bi, dinheiro público que foi injetado na economia. Esse dinheiro está aí rodando, está girando na economia. E o agro também. É isso? Professor, tá na escuta aí? Oi. O FMI, ele exalta, né? Ele apresenta como justificativa para esse crescimento justamente o dinamismo da agricultura brasileira e o fortalecimento do setor de serviços, né? Sem dúvida, então, essas políticas que reforçam esses setores contribuem para esse crescimento da economia real. Vicente, me diz uma coisa. Esse ano tem a PEC da transição, né? 150 bi. O ano que vem não vai ter esse dinheiro. Então, o principal componente, se você for pegar na participação da demanda agregada no Brasil, é o consumo das famílias. Ele tem a maior parte, né, do PIB brasileiro. E esse crescimento do consumo das famílias sustentado nesse ano é que explica, em grande medida, esse crescimento de 2023, junto com a exportação de commodities, grosso modo, né? Produção agrícola para o mercado doméstico também, mas, em grande medida, exportações de produtos agrícolas e de produtos da indústria extrativa. O consumo das famílias está projetado para crescer 3% esse ano. E aí tem, evidentemente, o fator fiscal, né? A expansão das transferências de renda, por exemplo, foi um fator muito preponderante, mas não apenas. Eu poderia elencar mais alguns que explicam esse crescimento resiliente, né, que nem apontou o FMI, do consumo das famílias nesse ano. Evidentemente, o aumento anteriormente, né, do Auxílio Brasil, que depois virou Bolsa Família, num valor próximo ao que era, significa uma grande injeção de renda na economia. Isso favorece principalmente o consumo das famílias mais pobres e vai influenciar nas cadeias produtivas de bens de consumo não duráveis, principalmente. Mas a gente tem também um processo de retomada tardia ainda de alguns serviços que foram lá mais afetados pela pandemia. Inclusive, isso explica em grande medida por que a economia brasileira cresce mais agora do que cresceu, por exemplo, os países mais industrializados retomaram mais rápido, né? Assim como foi em Santa Catarina, exemplo disso, né? Mas no caso do Brasil como um todo, foi uma recuperação mais lenta. Então, o Brasil cresceu abaixo da economia mundial em 2020, cresceu abaixo da economia mundial em 2021 e ficou parecido com a média mundial em 2022 e agora tem um processo de retomada mais tardio, muito vinculado a alguns serviços que ainda tiveram uma retomada um pouco mais lenta, né? Principalmente serviços prestados às famílias que vão crescer mais forte nesse ano. Além disso, a gente tem a própria retomada do mercado de trabalho, que em grande medida reflete essa retomada dos serviços prestados às famílias. Então, você está falando de mais emprego, uma taxa de desemprego que está caindo e a população ocupada que está crescendo, você tem mais renda na mão das famílias, isso junto, então, uma melhoria do mercado de trabalho, pelo menos relativa, né? Junto com essas transferências de renda e com um processo de desinflação que aconteceu nesse ano, né? Porque a inflação ela foi arrefecendo, influenciando principalmente o consumo de alimentos, né? Porque a inflação de alimentos que penalizou extremamente o consumo das famílias em 2021, por exemplo, agora vem arrefecendo e isso estimula, então,
esse resultado projetado de 3%, que é o que o Banco Central, por exemplo, está prevendo de crescimento do consumo das famílias nesse ano, Renato. O professor, o Banco Central está aí, né? E foi muito criticado pelo presidente Lula, pelo PT, forçando, né, um ambiente para redução de queda de juros. Agora, ao que parece, estamos aí numa inclinação de tendência de continuidade, de queda tímida de juros. O presidente Lula esteve reunido recentemente com o presidente do Banco Central. Isso dá uma arrefecida, também dá um ar de normalidade, né, de civilidade para a coisa. Qual é o papel do Banco Central nesse resultado? Olha, o Banco Central, então, ele é responsável pela política monetária, né? Então, ele tem a meta de inflação para ser obedecida. Como a inflação vem se reduzindo, então o Banco Central ele segue uma regra e automaticamente ele busca uma taxa de juros mais baixa, o que estimula o investimento no Brasil e, por consequência, estimula o crescimento econômico do Brasil, aumenta o produto do Brasil. Então, se a tendência continuar de uma inflação em baixa, se reduzindo, o Banco Central vai continuar seguindo a sua regra de controle de inflação e deve, caso isso se confirme, continuar com metas de taxa Selic, de taxa de juros mais baixas, o que vai continuar estimulando os investimentos e também o crescimento do PIB brasileiro. Professor, o senhor concorda, então, o senhor vê essa perspectiva e qual é o ritmo que o senhor imagina que vai se dar essa redução de juro? Tudo depende da inflação, né? Tudo depende de como essa inflação vai ser comportada, né? Vai se comportar e vai ser comportada. Com essa tendência de baixa, vai ser na mesma proporção de que essa inflação consegue se estabilizar ou se reduzir. Tá. Agora um assunto para daqui a pouco, depois do intervalo, Silvio, porque o governo tem aí, né, aprovou seu arcabouço fiscal, tem meta de inflação, e o arcabouço ele é muito baseado na arrecadação. Mas os senhores, né, especialistas, tenho lido muito a respeito desse assunto, dizem o seguinte: olha, o governo está muito otimista de que vai conseguir zerar déficit e tal, com base nessa arrecadação, que não acompanha, né, o ritmo desejado aí pelo governo. Mas nós vamos tratar desta equação daqui a pouco, depois do intervalo, com Luiz Henrique na mesa de áudio, Gilberto Pereira na central de gravações. Até já. De volta na CBN Floripa e o Conversas Cruzadas com Luiz Henrique na mesa de áudio e o Gilberto Pereira na central de gravações. Tem um convite para vocês aqui que é o seguinte: Bike Exag 2023, 29 de outubro, venha participar deste grande passeio ciclístico envolvendo alunos, ex-alunos, familiares e comunidade em geral. Doe 3 ou mais quilos de alimentos e ganhe uma camiseta para participar do passeio. E ainda concorre aí uma bicicleta e muitos brindes. Bacana, hein? Projeto bacana. Turma da Exag Sênior promovendo esse evento, que é uma ação solidária destinando alimentos às pessoas carentes. Legal, hein? Parabéns aí aos envolvidos, aqueles que estão aí motivando, organizando este evento. Bom, nosso assunto hoje é economia, porque o Brasil pode voltar a ocupar o 9º lugar entre as maiores economias do mundo em 2023 na projeção do FMI. E aí a perspectiva para esse ano é um crescimento de 3,1%. O ano começou com uma perspectiva de crescimento de 0,9%, subiu para 2,1% e agora estamos em 3,1%. 13h27, hoje aqui conosco, Silvio Tai, que é professor do Departamento de Ciências Econômicas na Exag, e Vicente Heinen, que é economista no Observatório Fiesc. Agora, professor Silvio, o governo tem a ideia de zerar o déficit o ano que vem e tal, mas isso depende da arrecadação. Só que a arrecadação não está correspondendo àquilo que se esperava, né? Esse arcabouço, ele tem algumas limitações do próprio avanço dos gastos do governo, que são atrelados, então, à arrecadação. Então, se esse arcabouço for efetivo, mesmo que você tenha uma arrecadação menor,
o aumento dos gastos vai acompanhar essa menor arrecadação. O governo ele só consegue aumentar os gastos em 70% do que aumenta do aumento real das receitas. Então, já existe ali um limitador vinculando esse aumento de gastos ao aumento das receitas. E também existe margens, né? Por exemplo, o piso, né, de crescimento é uma proporção da inflação, né? Me foge agora a porcentagem, mas é uma proporção da inflação, que significa que você pode ter reduções em termos reais, quer dizer, aumentos menores do que a inflação, ou seja, reduções em termos reais desses gastos. Então, se o plano do governo for se efetivar, necessariamente ele vai acompanhar uma queda de arrecadação. E a sua opinião, do ponto de vista do Observatório Fiesc, né? Essa ideia, né? Essa associação de zerar o déficit desde que tenhamos aí uma super arrecadação, que não é o caso até o momento. A questão do arcabouço fiscal, ela é tratada mais pela área aqui institucional da Fiesc, a gente se atém um pouco mais às questões técnicas aqui no Observatório, mas sobre esse tema, uma questão importante é o papel do arcabouço fiscal para ancorar as expectativas de inflação. E isso eu acho que, nesse sentido, ele tem contribuído positivamente. A questão é ver como, de fato, vai se desdobrar o gasto do governo com relação à sua arrecadação daqui para frente, porque se, de fato, isso se descontrolar, o mercado perceber dessa forma, o próprio processo de desinflação da economia via taxa de juros fica comprometido e a própria queda da taxa de juros também fica comprometido. Então, esse é um risco que se corre, né? E a questão do crescimento da arrecadação, de fato, tem projeções que dão conta de que não vai chegar, né? E isso vai ser um fator preponderante para a própria trajetória da taxa de juros. Até porque nesse ano, ainda que não chegue a zerar o déficit no ano que vem, tem um fator exógeno bastante forte, que é o crescimento das vendas de petróleo, né? As vendas de petróleo têm um peso muito grande na arrecadação do governo federal, e elas deram um fôlego, inclusive, para não deteriorar tanto as contas públicas nesse ano. E assim, as perspectivas são de que isso não continue num nível tão forte, lógico. É um cenário de incerteza absurdo com relação às commodities energéticas, né? Mas o governo tem que começar a pensar em, de fato, fontes de arrecadação mais robustas, ou então reajustar esses gastos para que não estoure a dívida pública ali na frente. Pois é, apesar do arcabouço, mas não sei se o senhor concorda, né, do ponto de vista do pessoal, do Observatório, enfim, da Fiesc, o governo tem dado sinais, eu creio que não, mas tem dado sinais de que tem muito compromisso com a contenção de gastos? Desculpa, essa é professora ou para mim? Ah, tá, para mim. Essa parte que nem eu te disse, né? A gente deixa mais a parte de opinião sobre o governo para o economista-chefe, para não comprometer muito. Não, tranquilo. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vou encaminhar a mesma pergunta para o professor, depois o repórter CBN. Até já. Conversas Cruzadas. De volta na CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Estamos no YouTube, no Facebook, com o Luiz Henrique na mesa de áudio, na central de gravações, Gilberto Pereira. Pô, tá um cheirinho de lanche aqui, né? O lanchinho deve estar bom hoje, né, Luiz Henrique? Cheirinho da lanchonete aqui, a gente tá sentindo aqui, né? Tal é o sabor que deve estar saindo lá desse lanche, né? Pô, maravilha, dá para sentir o cheiro aqui de cima. Legal, daqui a pouco tem o lanche, a hora do lanche. Agora, 13h45, nós estamos tratando hoje aqui o seguinte, economia brasileira. Porque tem uma posição do Fundo Monetário Internacional, o Brasil pode voltar a ocupar o 9º lugar entre as maiores economias do mundo neste ano. Isso é projeção do FMI.
E aí o seguinte, né, o relatório Perspectiva Econômica Global aponta a agricultura dinâmica, serviços resilientes no primeiro semestre de 2023. E nós estamos tratando deste assunto hoje com dois convidados especiais, especialistas em economia, Vicente Heine, que é economista do Observatório Fiesc, e Silvio Tai, que é professor do Departamento de Ciências Econômicas da ESAG. Turma, é o seguinte, eu acho que faltou o professor falar, né, sobre zerar déficit, né, com perspectiva de arrecadação, professor. Acho que faltou o senhor falar sobre isso, né? Queria saber a opinião do senhor. O governo está apostando tudo no aumento da arrecadação para zerar o déficit. Consegue? Isso pode não acontecer, né? Enfim, ninguém consegue dizer isso. Por outro lado, o governo tem pouca margem. Consegue, professor? Desculpe, estão me ouvindo? Consegue zerar o déficit com o aumento da arrecadação? Sou eu que devo falar? Estão me ouvindo? Tá. Então, professor Vicente, está na escuta? Está na escuta, professor? Está travando um pouco aqui a transmissão. Eu acho que não. Tá. Eu estou ouvindo bem o professor. Devo continuar? Não, está perfeito. Estou lhe ouvindo. Fique à vontade, pode falar. Sim. Então, o aumento ele pode acontecer ou não, mas o fato é que senhor. O governo ele tem pouca margem para reduzir custos, né? Aquelas despesas chamadas discricionárias que ele consegue. Travadinha, a gente está no. Não, tá ótimo o som aqui. Pode continuar, professor. Ou não, é uma parte muito pequena do orçamento, né? Aí, da casa dos 2%. E, então, tem economistas que defendem, que sugerem até que se revejam as vinculações constitucionais, como saúde e educação, para que o governo atinja isso. Pois é. Agora, e a economia catarinense, hein? A projeção Brasil, como a gente está falando aqui, FMI, de crescimento econômico, está aí em 3,1%. Santa Catarina sempre tem um crescimento bem acima da média nacional. Essa é a projeção de vocês também, Vicente? Bom, Renato, gostaria de dizer que sim, mas esse ano tem uma característica particular para a economia catarinense, que é os efeitos negativos dos juros elevados sobre a indústria, tá? Os juros elevados, eles impactam negativamente o crédito. Isso tanto crédito para consumidor, que vai pegar mais fortemente em bens de consumo duráveis, como automóveis, própria indústria moveleira, entre outros fatores, entre outros produtos eletrodomésticos, enfim. E também, logicamente, de forma mais intensa, para o financiamento de capital. Então, compra de maquinaria, investimentos em planta produtiva, no próprio setor da construção civil. Esses setores são, então, relativamente mais afetados pelas taxas de juros altas do que setores que dependem mais da renda e de fatores mais de curto prazo na economia. Então, esses fatores, eles têm prejudicado relativamente mais o setor industrial, tá? Então, se você pega, por exemplo, as projeções do Banco Central para a indústria de transformação, que é aquela Fabril mesmo, né? Elas são muito mais de estagnação desse ano, enquanto outros setores mais sensíveis à renda e própria agropecuária que tem puxado mais atividade econômica, e os próprios serviços, claro, né? Por consequência, sim, aqueles estados que têm um parque industrial mais representativo na sua economia, como é o caso de Santa Catarina, que se destaca precisamente por ser um dos estados mais industrializados do país, com uma indústria bastante pujante, que geralmente puxa a atividade econômica, e é justamente isso que explica, em grande medida, esse crescimento mais forte da economia catarinense nos últimos anos. Esses estados tendem a ser relativamente mais penalizados. Você pega, por exemplo, que a participação do setor de serviços no PIB brasileiro é muito maior do que de Santa Catarina, né? Então, evidentemente, o estado vai sofrer um pouco mais por causa de setores que são mais prejudicados pela aumento da taxa de juros. Aqui no Observatório, a gente publica mensalmente um boletim, que é o boletim do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, tá? Esse índice, o IBC, ele projeta, então, o crescimento, é uma forma de uma prévia do PIB, né? Aqui para Santa Catarina. E se a gente pegar
o acumulado desse ano até o momento, Santa Catarina está crescendo 2,3%. Então, é um resultado um pouco abaixo da média nacional, por causa, em grande medida, desses fatores que eu comentei agora. Qual o patamar que você falou? 2,3% no acumulado do ano até o mês de julho, isso considerando o mesmo período do ano passado. Então, você está comparando janeiro e julho de 2022 contra janeiro e julho de 2023. Então, se manter esse nível de crescimento, a gente está falando de uma economia que vai crescer um pouco abaixo da média nacional. Olha só, isso seria a primeira vez em quanto tempo, hein? No ano passado, eu acho que já cresceu um pouco abaixo, muito em função da retomada dos serviços. Mas isso tem a ver justamente com a base de comparação mais elevada. Se você pegar, por exemplo, desde o período do início da pandemia, né, até agora, a economia catarinense ainda está acima da trajetória nacional. Mas aí é uma questão de ciclo, né? Porque na saída da pandemia, logo no começo, setor de serviços e consumo das famílias foram relativamente mais prejudicados, enquanto a indústria foi o que sustentou o crescimento da atividade econômica. Por consequência, a economia catarinense foi muito mais pujante do que a média nacional, assim como tem acontecido nos anos anteriores, mas nesse caso foi mais patente ainda. E agora, como você tem um processo de retomada dos serviços, principalmente em 2022, mas que agora segue também se dinamizando relativamente mais, esse fator explica essa diferença entre as duas regiões. Lógico, ainda você tem um peso grande da indústria extrativa, né, que vai puxar em grande medida o resultado do Brasil e que aqui em Santa Catarina a gente não tem uma presença tão grande desse setor. Eu queria uma informação aqui de utilidade pública. O Matheus Boaventura há pouco trouxe as informações do trânsito. Nosso ouvinte aqui, o Paulo Roberto, informando do trânsito no Morro dos Cavalos, BR-101, sentido norte, está parado. Está parado o trânsito lá. Né? Houve um tombamento lá? Houve um tombamento de um caminhão ali, né? E está provocando essa retração no trânsito no sentido norte do estado, sentido capital, no caso, né? No Morro dos Cavalos para cá, sentido capital. Nós vamos agora 5 quilômetros de fila. Meu Jesus. Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos para o intervalo e em instantes nós voltaremos com as perguntas de vocês no WhatsApp CBN. Pouco, né? O intervalo daqui a pouco, em instantes. Tá, agora é o seguinte, a reforma tributária, Santa Catarina é um estado muito mais produtor do que consumidor. E essa reforma tributária, ela tributa lá na ponta, não na origem. Nesse sentido, professor Silvio, para nós é bom ou é ruim? Olha, esse é um assunto que eu conheço muito pouco. Talvez eu deixe a análise para o colega. E aí, Vicente? Bom, agora eu posso reproduzir o posicionamento da Fiesc, que é favorável à reforma tributária, por entender que ela desonera mais a indústria relativamente a outros setores. Na verdade, a proposta de um imposto não acumulativo, ele favorece relativamente mais cadeias longas, né? Então, você favorece setores que têm um processamento de várias matérias-primas. Então, você pega, por exemplo, a produção de um motor, ele vai entrar lá como um pedaço de metal no começo do processo produtivo, depois esse metal vai ser beneficiado, vai virar uma peça, depois essa peça vai passar para outra empresa que vai fazer a montagem no motor, eventualmente vai virar uma máquina, enfim. São vários processos na cadeia produtiva. E no sistema tributário atual, como você tem um sistema muito complexo e com muitos elos nessa cadeia e muita idiosincrasia no imposto, isso acaba prejudicando relativamente mais aqueles setores de atividade econômica que têm uma cadeia mais longa. Então, por isso, a Fiesc tem visto com bons olhos, lógico. Aí eu vou deixar também o desdobramento maior para o Pablo, que é o economista-chefe, que tem falado bastante sobre isso, mas o que a gente pode afirmar com certeza é que ela é benéfica nesse sentido. Lógico, tem muitas outras questões problemáticas para se cuidar nessa reforma tributária. Está se colocando um monte de adendos nela também que podem ser problemáticos, né, e deixar o sistema complexo de novo, novamente, mas, em geral, esse efeito tende a ser relativamente positivo para a indústria. Conversas Cruzadas.
Aqui CBN Floripa e o Conversas Cruzadas. Estamos no YouTube, estamos no Facebook, no aplicativo 90.3 FM, hoje falando de economia. Por quê? Porque o Brasil pode voltar a ocupar o 9º lugar entre as maiores economias do mundo em 2023, de acordo com uma projeção do FMI. O FMI aponta uma agricultura dinâmica e serviços resilientes no primeiro semestre de 2023. Nós estamos com Silvio Tai, que é professor do Departamento de Ciências Econômicas da ESAG, e Vicente Heinen, que é economista do Observatório da Fiesc. Ô Vicente, qual é o desafio daqui para frente, hein? Aí temos vários, né? De fato, são alguns fatores que impulsionam o crescimento da atividade econômica nesse ano no Brasil. Eles, como você bem comentou, não tendem a permanecer por um longo período de tempo, né? Os próprios estímulos fiscais, ele têm um impacto mais no curto prazo, e o impacto dele de longo prazo vai depender de quanto eles influenciam na capacidade produtiva do Brasil. E a melhoria da capacidade produtiva, esse, de fato, é o grande desafio para que a economia brasileira se permaneça em um crescimento, né, e volte a ser uma das maiores economias do mundo, né? Hoje aqui, inclusive, aproveitar para fazer esse comentário, na Fiesc está sendo discutido, no nosso Fórum Radar, o debate sobre a neoindustrialização. Então, essa proposta que a Fiesc está encampando, ela visa precisamente atualizar o parque industrial, que nunca perdeu relevância aqui em Santa Catarina, no sentido de que continuou tendo uma parcela muito grande do PIB e sendo dinamizador da atividade econômica, mas que precisa de um salto de qualidade, se aproximar das vanguardas internacionais nos setores mais intensivos em tecnologia. Então, a gente está falando de um projeto que precisa focar em ganhos de produtividade e, para isso, se integrar, por exemplo, às tecnologias da indústria 4.0, a preparar o processo produtivo para a descarbonização, para trabalhar com as pautas ESG de uma forma que o crescimento seja sustentável, né? E de se engajar nas missões nacionais que estão sendo propostas e que permitem precisamente que a indústria dê um salto de qualidade, né? Avance em tecnologia, que é só isso que pode fazer com que o crescimento econômico seja sustentado no longo prazo, ou seja, ganhos de produtividade. Quais são os desafios daqui para frente? Bom, os desafios para isso envolvem enfrentar, por exemplo, o tema das mudanças climáticas. Então, esse é um desafio grande para qualquer setor. A questão tributária, né, é uma questão que a Fiesc ataca fortemente, e a reforma é um avanço nesse sentido, mas não resolve todos os problemas. A gente ainda está falando do sistema tributário que onera relativamente mais a indústria do que outros setores. E um tema muito caro, e aí que tem sido entrave para o desenvolvimento nacional, que é uma pauta recorrente aqui da Fiesc, é a questão da infraestrutura. A infraestrutura de Santa Catarina e do Brasil em geral é muito defasada, e isso faz com que a competitividade da indústria nacional e da indústria catarinense percam força em relação aos seus pares, e os ganhos em infraestrutura, então, são um grande desafio para a gente superar e conseguir manter um nível de atividade econômica mais elevado, evidentemente com a contribuição importante da indústria. Vamos com a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Vamos lá, participação do ouvinte, o Lincoln no WhatsApp CBN, já na reta final aqui. Reduzir impostos para aumentar o consumo não seria uma boa alternativa para baixar os valores dos produtos e dar mais poder de compra às pessoas? Professor, o senhor pode responder? A redução de impostos pode ser algo que estimule a economia no curto prazo, que tem aí um efeito, né, um efeito de uma política fiscal de curto prazo que se aumente a demanda agregada e assim o produto. Mas eu queria falar que nessa discussão do futuro, se a gente enxergar um pouco mais no longo prazo, são outras medidas que são tomadas na economia, né?
como o colega disse, a progresso tecnológico ou a expansão, a acumulação de capital. É interessante a gente perceber que, apesar do Brasil ter uma expectativa de passar para a 9ª posição, segundo o FMI, as projeções de longo prazo recolocam o Brasil de novo para a 11ª posição do ano passado. Então, tem economias, outras economias do mundo, como a Indonésia e a Turca, em que se prevê que elas passem o Brasil aí no horizonte de 25 anos. As projeções incluíam, inclusive, que a Rússia teria um PIB superior ao Brasil, mas essas projeções não contavam com a guerra que eles estão tendo e com todos os problemas que eles estão tendo agora. Então, segundo essas projeções, inicialmente colocariam o Brasil em 25 anos como a 12ª economia, e atualmente colocam como 11ª. Turma, queria agradecer a gentileza dos dois professores aqui conosco, né? O representante da Fiesc, economista, e o professor Naizag também. Obrigado pela gentileza, obrigado mesmo pela gentileza. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Valeu, obrigado. 4 horas e 2 minutos antes do repórter CBN, Luiz Henrique. O seguinte, a informação de trânsito, né? BR-101